Agora começar? Tá gravando. Um minutinho, já está gravando? Bom, para iniciarmos os trabalhos, primeiramente toda a Lekulan, todos os Abrechim, Rabanim, como traz o nosso querido Rabino Milner, Rabotai, né? Então, fazemos questão de trazer para vocês que o importante, essa união, é o estudo, a Torá Kedushá, Talmud Torá Keneged Kulam, como traz para a gente, onde eu tive a alegria de estar com o Rebbe de Biala, ele traz, sempre que você for fazer alguma coisa, você pode colocar Verrino, Alunai, Elohim, Alenu, Macedeno, Konenehu, Alenu, Macedeno, Konenehu. Sempre a vontade tem que ser Leshem Shammai. Tudo. Se você for lavar prato, se você for estudar Torá, ou se você for fazer um shiur, todos vocês aqui, mais uma vez, a gente vai fazer uma rasarada dessas palavras. Vocês estão aqui sendo preparados para serem faróis, luzes para qual carral. Claro que aqui vão sair livros que vão ajudar as pessoas a fazer techuvá, vão ajudar as pessoas a entenderem o que é kelim, o que é que precisa ser feito, assim como quando a gente escutar uma hazará, um Shabbat Kodesh, fazendo uma Seudat Shelishi, e todos esses aplicativos que tem hoje em dia nesses estudos já tem assinatura na Língua de Sofia. Então, iniciando uma série de Beitzah, esse senhor Pablo Yerushalmi, Lelu Bishmat, pai do senhor Rubin, da senhora Sofia, do senhor Milo, e Refuah Shelema, a senhora Ziva Batmir. Bom, muito interessante a gente perceber que logo no início do Matzeret Beitzah, tanto o Yerushalmi como o Bavli, a gente não pode deixar de falar dos Dapim. Existe uma Shitá do Ben Ishai que ele traz para a gente, que a gente tem que começar uma drachá ou com uma piada ou fazer um remes, uma correlação. Então, em relação, como ainda estou aprendendo a contar piada, eu vou fazer uma correlação que, em relação ao próprio Talmud, que nós temos o Bavli, que são 40 páginas, que são essas 40 páginas, em relação ao nosso Chacham, Rabbi Akiva, em Tiveras, ele começou a estudar com 40 anos. E ele está do lado, a gente conversou um pouco sobre isso, com Haim Moshe Luzzatto, que partiu, deixou esse mundo, né, entregou a sua alma de volta para o Criador com 40 anos. Qual é a correlação? Assim traz alguns rabinos muito fortes. Eu escutei um shiur agora sobre Derech Hashem, do rabino Efraim Ben Baal, e ele também traz essa mesma ideia como rabino experimental da Yeshiva Mahomei, que eles são Gingulim. O que faz esse Gingu é continuar o estudo da Torá Kedushá. Então, em relação ao Beitzah, qual é a relação do Beitzah? O Beitzah começa com um ovo. Então, mas qual é a correlação disso com nossos estudos, com tudo isso? Beitzah Shenoda Beyom Tov, Maseret Yom Tov. A gente vê bastante em relação a Mukse, o que a gente pode encontrar em todos os seus 5 Perakim. Hazak Baru, Rav Meir fez ontem um Sion do Perek Sheni, e nós temos que ter a ideia que esse é um dos poucos, como o Rav... É hoje? Já está nos céus já. Então, temos a ideia que é um dos poucos casos que a Alahá, ou a ideia da Alahá que foi discutida, não é como o Rabi Léo, mas é como o Beit Shammai. E o Beit Shammai traz para a gente que se um ovo nasce, ele não é tão marmi como o Beit Léo, dentro desse sentido. Mas até antes da gente entrar nesse sentido, eu faço questão de abrir um pouco os Mihagei, o Mihag Halabi. Eu estava fazendo o Sion do Maseret Nazir junto com o Maseret Midot. Eu falei, Rav, agora eu vou fazer o Kadish. Ele falou assim, faz o Kadish normal. Eu falei, mas Rav, mas e o Kadish aqui no final? Ele falou, não, já, a tradição Halabi assim ensina Shebel P do Harav, né? Ben Sion Abashaú é que tem que ser feito o Kadish normal, se acostuma o Halabi. Então também é muito importante manter essa tradição, passar adiante isso. A gente herdou da tradição também Litvish de Vilnius, outra forma do Kadish. Os dois são muito importantes, mas a gente também tem que deixar registrado que esse Kadish também é importante fazer. Por isso, o nosso querido Avrech, né, esse vai estar raiado no final, depois do falar o Hadran lá, ele vai falar o Kadish,
para honrar essa tradição. Normal ou existe? Normal. Posso fazer outro? Pode, né? Mas é bom fazer o normal também. Então, em relação um ovo nasce, se tem uma discussão se esse ovo ele pode ser ou não consumido no Shabat, e a relação da própria galinha, nós temos uma ideia que para Sheritah, se ela está pronta, Beseder, em relação ao Bavli. Mas se ela não está pronta, se vai pegar, se ela é Mukser, nós temos uma grande discussão. Então, o Rav Yehudá, ele proíbe, tanto em relação, ele traz que é Mukser, e ele traz também que ele proíbe, inclusive, o nascimento desse ovo, que essa é a ideia do próprio Beit Hillel. Mas a gente vai entender que existe um união porque o Beit Hillel faz essa proibição. Ele quer deixar claro para a gente que o Yom Tov, né, não pode ser tão livre, a pessoa tem que ter ideia, aí tem uma relação em relação aos ossos, por exemplo, que a gente não pode pegar e transportar os ossos, porque ele também é Mukser, e quando ele faz esse rigor, ele traz para a gente que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, para a gente não transportar de um Reshut para outro Reshut, sem ter essa total consciência. Por isso, o Beit Shammai, ele segue o Rav Shimon, que ele permite tanto o Mukser como o Nolado. E o interessante, qual é a correlação do Yerushalmi disso tudo? Que a galinha, ela não é Mukser, nem para Sheritah, e nem pela relação dos ovos. Entretanto, o Rashi do Yerushalmi, que é o Chacham, Tzadik Zonon Livrachá, Chaim Kanievski, ele traz que se nascer como Shulchan Aruch, também é Mukser. E disso tudo a gente vai até ao Siman Pesai, Saif Rei, onde discutimos sobre Kasher, Lassot, Sheritah, se encontra um ovo dentro da galinha, o que a gente pode fazer? Se pode comer com leite ou não pode? A gente tem uma série de shitot em relação a isso. Entre essas shitot são muito interessantes, nós temos total consciência que o Shulchan Aruch traz que Gemarot tem que estar prontos, tem que ter gema, tem que ter clara, uma película, então uma discussão, Urashi, Efses Merube. Naquela época as pessoas tinham dificuldade de ter ovos, né? Hoje a gente tem granjas, né? A gente tem uma facilidade muito grande de ter ovos. Naquela época, e assim traz até um pequeno sipu, que uma senhora ela saiu com um ovo, e esse ovo ele tinha uma gota de sangue, até o Maran, o Rod Yosef, em Jerusalém, para perguntar se ela podia ou não. Ele perguntou para ela, você andou quanto até aqui? Ela falou, tem quase um bairro, mas o sangue está em cima da gema. A senhora Sefaradi, ela falou, só tira a gema e eu. Imagine, uma senhora pobre, e para o Sefaradi a gente tem a ideia que se pode tirar o sangue, não tem problema nenhum. Mas a gente também tem que respeitar o modo de pensar Ashkenazi nesse sentido. A ideia de rigorar é para poder ter Irat Shammai e com isso criar uma cerca para não chegar a ter nenhum tipo de safek. Mas se tem a possibilidade, nós temos também essa porta desse conhecimento tão profundo. E com isso nós vamos dar um pulo, um salto quântico até a 22ª página do Yerushalmi 22. Nós temos, assim traz o Rav Ginsburg do Instituto INEORG, eles estudam umas correlações entre matemática e gemátria, e o número 22, assim traz, o 22 nós temos o primeiro passuco da Torá Kedushá, Bereshit, Bara, Elokim, Et, esse Et é o 22, nós temos as 22 letras. E assim traz no Sefer Habai que o mundo foi criado com essas 22 letras, e esses 22 no final, vamos agora falar sobre a importância da Sheritah. Então, o nosso Hazal ele começa a discutir se eles encontram animais domésticos ou animais silvestres. Eles podem dar de beber, podem dar água para o animal. A gente tem uma alahá que a gente tem que, claro, até no Shabbat Kodesh, a gente tem que, se a gente tiver cachorro, claro que não pode pegar no cachorro, ele é mukse, mas a gente tem que alimentar os animais antes do que a gente. E da mesma forma, traz que Bassar Halak é um tipo de bassar que é verificado pelo churrito, pelo masguia, se ela não tem bolhas, se ela não está grudada, se ela não tem esse problema. Então, em relação a isso, o Inyan, a diferença do Bavli pelo Shalmi, que o Bavli ele fala a partir do Daf Men, é que tem que se dar de beber para os animais. Aí vem uma outra discussão, domésticos ou
silvestres. Doméstico não tem problema, doméstico está em casa. O que seria o doméstico? O doméstico é aquele animal que está em posse, está no reshut em relação ao balabai. Então, quando se dá água para o animal, o couro ele não vai ter um tipo de modificação, ele não vai se grudar, ele não vai criar bolhas. Isso é um processo específico do ato da sheritá. Mas aí se tem uma discussão, se o animal vai, ele dorme fora, se ele volta, ou se ele passa algum período, por exemplo, como é em relação a alguns meses, até 6 meses, entre a primavera e o verão, que é Pessa, e ele só volta no Marshavá, que seria na época da chuva. Então, será que ele é silvestre? Será que se pode fazer? Então, com isso, logo no final, nós temos a total consciência que, como traz dentro de um pipulo, que Rabbi Shimon, ele sustenta que se pode fazer sheritá em animais selvagens, né? Não tem problema nenhum. E o próprio nosso mestre, Yehuda Hanassi, ele fala que aqueles animais que eles retornam, né, eles são mukser. E todos os animais que voltam na época das chuvas são domésticos. Então, diferente do que pensa, por mais que eles voltem por Ibi, né, o nosso primeiro Rebbe, Yehuda Hanassi, eles são mukser nesse sentido. Não, eles não são mukser, eles podem ser feitos a sheritá. E a ideia da sheritá, mais uma vez, essa correlação como todas as alahot referentes a kasherut, a ideia é sempre levar não somente o animal, mas também aquele que absorve esse sentido. E assim como o ovo tem toda a natureza dentro do ovo, tanto o ovo que está pronto, como aquele ovo que não está pronto, que vai ficar pronto, que são vocês estão sendo preparados para ficarem prontos e que sejam o mais breve possível. Gitim fizemos. Já fez. Mas Bezat Hashem. Quer fazer, Vitor? Quer fazer Gitim? Vai fazer Gitim. Tem um bolo de Gitim. Hadran Allah, Maseret Beitzah, Verahet Gan, Talmud Bavli Yerushalmi Ve'atala, Maseret Beitzah, Talmud Bavli Yerushalmi Ve'atala, Vela Anis Danis Emila, Maseret Beitzah, Talmud Bavli Yerushalmi, Velo Tinatze Minaloch, Ve'almadi Velo Ve'alma, Ve'ada Hadran Allah, Maseret Beitzah, Talmud Bavli Yerushalmi Ve'alach, בית הלך, מסכת ביצה תמות בבל וירושלמי בית הלך, לניצה מינה מסכת ביצה תמות בבל וירושלמי ולא תיתה מנח ולא בילמדה ולא במענה אדרנה מסכת ביצה תמות בבל וירושלמי ואדרנה לך מיתה אלה מסכת ביצה ויתך עלה לא ניתס מנח מסכת ביצה ולא תימן שמנח ולא בילמה דין ולא בילמה לדח יהי רצון מלפניה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתהיה תורתך ומענותינו בעולם הזה ואותך עמנו לעולם חבה חנינה בפאפה מי בפאפה נחמה בפאפה היי בפאפה אבי מרי בפאפה רדפן בפאפה רדפי בפאפה צורך בפאפה עדה בפאפה עדו בפאפה ערי בנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו בפינו דמך בית ישראל בנינו כולנו ואנחנו בצאצאי ובצאצאינו אנחנו בית ישראל כולנו יודע שמך ולומדי תורתך מאבך בך כימי מזבחך כי לעולם יהי ליבי אמי בחוקיך למען לא אמוש לעולם לא אשכח פקודיך כי בהנחייתנו ברוך אתה אדוני למדני חוקיך מימי אמן צלע ויעל מודי אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שיצרת חלקנו משכן בית המקדש שלו שמת חלקנו מיושב קרונו שאינו משכימי חן משכימי אנו משכימי לדברי תורה וכי משכימי בית ולי אנו אמריכי חמלי אנו מלך
וכן עמלי ואינם מקבלי זכתנו רצי וכי רצינו רצי לחיי עולם הבא וכי רצי לבכי שכה שנאמר ואתה אלוהים אוי ואני בירך שאתה נושא לי ומרמח לא איכו ואצל ואני אבטח יהי רצון לפני אדוני אלוהינו ישן שירתני לצעים הצריך בצבא ובראשה ביטל תחרנו לפי ובמחתות לוז פריך אחריך ולסיימן לימוד ולמי לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך מאחווה וזכות טוב תחמל התנאים והמוראים והתלמידי חכמים והמודלים וזרעי שלא תמוש התורה מפי זרעי וזכרה זרעי אדוני ותקיים בי בריתך לך תנחה אותך משאביך תשמור עליך ותחיצות כי שיחך כי בי יבוא ימניה ויסיב עליך שינות עין הוריך ימים וימינה וישמור לך עושר בכבוד אדוני אוזני המועידים אדוני בריתנו בשלום ידע ויקדש שמי רבה גם נביא זרע חילוצי ונוח מלכותי ויצמח ולקנה ויקרב ושכם לך יכול מכל חי לכל בישראל בא גלה ובזמן קריב ואמרו אמן היה יתברך, ישתבח, יתפעל, ויתרומם, ויתנסה, ויתדל, ויתדלל, ויתדלל, שמת וקדושה ויחו. אמן. וכל ברכתה של הדת וחטא ונחמתה, דמינה בעלמא, ויקרו אמן. אמן ישראל, בנה ובתלמידיון, והכל תלמידי תלמידיון, תסכים לו איתה כנשתה, עדים ואתה, עדים ודין וחולתה ואתה. אלנה, וכל מקום פינה ותדה, ונחמד נקודה, מלא שמיה ורע, ויקרו אמן. יש הלחמן הבא משמיה, חיי ישראל ושם מלחמה.